Na aula 31 do curso de Criatividade, Inovação e Facilitação, serão apresentados dois exemplos de análise lógica de causa e efeito com aplicação do pensamento lateral. Estes são os dois grandes diferenciais da metodologia IDM: a aplicação da regra sem justificar durante o brainstorming e a análise de causa e efeito com pensamento lateral durante o processo de priorização. Durante os workshops, o grupo cria uma primeira ordenação ou sequência lógica das ideias. Mas o facilitador, utilizando a técnica do pensamento lateral, pode perguntar ao grupo se existe outra forma de ordenar logicamente as mesmas ideias. Neste exemplo, a ordem das ideias A e B foi invertida por sugestão de um dos participantes. De forma concreta, utilizaremos este exemplo com 5 ideias para transformar um vendedor transacional em um vendedor consultivo. Neste exemplo, o ChatGPT organizou as 5 ideias desta forma. Nesta tela, apresentamos uma representação visual da sequência lógica das 5 ideias. Neste exemplo, o ChatGPT apresentou outra sequência lógica possível para as mesmas 5 ideias, aplicando o pensamento lateral. Nesta tela, podemos observar que as duas ordenações fazem sentido, e a melhor sequência frequentemente depende do momento. Em nossa experiência como facilitadores, percebemos que muitos desafios são superados não com novas ideias, mas com as mesmas ideias organizadas de forma diferente. Aqui está o segundo exemplo, abordando o desafio da retenção de mão de obra em uma fazenda agrícola. Aqui está a primeira opção para a ordenação lógica das 3 ideias. E aqui está a apresentação visual da forma como trabalhamos na facilitação. 1. Oferecer moradia para a família. 2. Implementar um programa de capacitação. 3. Disponibilizar bonificação com base na elevação do nível de profissionalização. Aqui temos a segunda opção de sequência lógica, ou uso do pensamento lateral aplicado à ordenação lógica. Podemos observar, nesta representação visual das duas formas de ordenar as ideias, que a bonificação ficou no final da primeira opção e no início da segunda opção. Observa-se também que, apesar de a ideia ser a mesma, ou seja, a bonificação, na primeira ordenação ela está atrelada à profissionalização, enquanto na segunda ordenação lógica está vinculada à assiduidade. Outra forma de aplicar o pensamento lateral é tentar unificar as duas ordenações lógicas em uma só. Neste exemplo, criamos uma sequência lógica com 4 partes: bonificação trimestral, moradia, capacitação e bonificação pela profissionalização. Olhando o resultado final na tela anterior, percebemos que as ideias para a retenção dos funcionários estão alinhadas com as necessidades de Maslow. Bonificação financeira atendendo às necessidades básicas. A casa para a família, atendendo às necessidades de segurança e socialização. A capacitação e profissionalização, atendendo às necessidades de autoestima e realização, no topo da pirâmide. Aplicar o pensamento lateral à ordenação lógica gera uma imensa quantidade de novas opções. Quando temos apenas 3 ideias, podemos gerar 6 ordenações diferentes. Quando temos 5 ideias, podemos gerar 120 ordenações diferentes. Encerramos a aula 31 do curso de Criatividade, Inovação e Facilitação. Nesta aula, apresentamos 2 exemplos de como aplicar o pensamento lateral na ordenação lógica de causa e efeito. De forma concreta, esse processo consiste em analisar outras ordens ou sequências das ideias. Com base em nossa experiência de mais de 30 anos facilitando workshops, percebemos que novas conexões de ideias muitas vezes são mais poderosas do que novas ideias isoladas. Uma das razões para que as novas conexões sejam tão poderosas é que elas agem diretamente sobre os paradoxos. Até a próxima aula!